Olá, aluno, seja bem-vindo a Ponto Seguro Gerenciamento de Riscos. Eu sou o Célio Aparecido da Soledade e essa é a... Eu sou a Melissa Aparecido da Soledade. E nessa aula nós vamos passar os fundamentos sobre resistores. E circuitos elétricos, Isso. em paralelo e série. Ok? Adiante, vamos dar uma olhada, presta bastante atenção, pois tem muito conteúdo para você nesse curso. Olá, aluno, então vamos adiante no curso sobre montagem eletromecânica, conforme nós tínhamos apresentado. Então nós vamos ver hoje circuitos em série e circuitos paralelos. Então, circuitos elétricos complexos, na prática, nada mais são que simples associação de dois tipos de circuitos fundamentais, que são eles, circuito em série e paralelo. Circuito em série, quando as resistências são conectadas uma em seguida da outra, a corrente é a mesma em todas elas. Circuito em série, o esquema. Vamos ver o esquema abaixo. Conforme nós estamos percebendo, quando retiramos uma das lâmpadas aqui no esquema, todas se apagam. O esquema também agora da tensão 120 volts, a medição dos resistores 20 volts no circuito em série, sendo que a amperagem elas são iguais, 2 amperes em todos os resistores. A corrente é a mesma e a tensão se divide entre as resistências. Resistência equivalente. Uma única resistência que colocada no lugar das outras, submetida à mesma tensão, permitirá a passagem do mesmo valor corrente. A resistência equivalente, onde nós temos a tensão de 120 volts, então nós temos R1, R2, R3, a amperagem, elas são iguais para todos os resistores, então a resistência equivalente é igual R1 mais R2 mais R3. Circuito paralelo, quando as resistências são conectadas lado a lado, início com início, final com final. Criamos assim mais de um caminho para a corrente. Circuito paralelo. Quando retiramos uma lâmpada no circuito paralelo, as demais permanecem acesas. Aqui o esquema do circuito paralelo, uma tensão de 120 volts, sendo que, porém, a amperagem entre os resistores, ela se divide pela amperagem do circuito. Então, cada amperagem entre os resistores é 1 ampere. A tensão é a mesma e a corrente se divide entre as resistências. As resistências são independentes. Para calcular uma resistência equivalente do circuito paralelo, usaremos a fórmula seguinte. Agora, com vocês, a Melissa que vai passar os conceitos sobre resistência equivalente. Melissa, é com você. Qual que é o conceito de resistência equivalente? Para calcularmos a resistência equivalente dos circuitos paralelos, usaremos a fórmula. A resistência equivalente de um circuito, ela vai dizer respeito à quantidade total de resistores de um circuito. Aqui, nesse exemplo, nós temos a fórmula usada para calcular a resistência equivalente de um circuito paralelo. 1 sobre RE é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Esse Rn ele vai ser o número total de resistores que a gente vai encontrar no circuito, na malha do circuito que nós estivermos analisando. Então, isso aqui vai variar de circuito para circuito, de situação para situação. Para duas resistências em paralelo, usaremos a fórmula R equivalente, resistor equivalente, é igual a R1 vezes R2 sobre R mais R2. Isso aqui vai ser aquela famosa fórmula da soma do produto, que vai ser mais utilizada em circuitos mistos, que será visto mais para frente com o instrutor sério. Nota, a resistência equivalente de um circuito paralelo é sempre menor que a menor resistência do circuito. Essa resistência equivalente, como eu disse anteriormente, ela equivale à resistência tal que a gente vai encontrar num circuito. Isso aqui nós vamos calcular e, de acordo com o resultado, nós vamos analisar se a resistência encontrada aqui, essa resistência equivalente, vai ser menor que a resistência que o resistor que o circuito já apresentava. Resumo das fórmulas. Circuito série. Em um circuito série, a resistência equivalente vai ser dada pela soma dos resistores que nós encontramos na malha do circuito. O circuito em paralelo, a resistência equivalente vai ser dada pelo inverso da resistência. O que significa? Sou 1 sobre RE igual a R1, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre o resistor N, que é o resistor de acordo com a quantidade de resistores que o circuito apresentar. Tá bom.